Olá, gente, tudo bom com vocês? Meus queridos alunos dos terceiros A, B e C, né? Estamos mais com uma videoaula, como eu prometi a vocês lá na classe, no Google Sala de Aula, né? Mas hoje iria ter mais um vídeo para poder esclarecer melhor as nossas aulas, ok? Só lembrando da nossa aula anterior, que o vídeo anterior que eu fiz para vocês, a gente trabalhou as situações que podem levar a redação a zerar no Enem, né? E a gente viu lá várias situações, e aí também eu passei alguns links para vocês estudarem, pedi que vocês pesquisassem na internet, e aí vai. Hoje a gente vai continuar. Primeiro, de mais nada, eu queria fazer um comentário sobre as produções textuais que estou recebendo, que aliás são muito poucas mesmo. Das três turmas, os que eu recebo mais ainda é do terceiro A. Eu acho que do terceiro C está participando menos, acho que eu recebi umas 2 ou 3 redações. Enfim, é importante que vocês tentem fazer do jeito de vocês, para que eu possa corrigir e a gente tenha, né, um feedback, né, podemos assim dizer. O que eu notei nas redações de vocês? Eu notei que muitos mesmo ainda não estão entendendo, não estão tentando passar direitinho para a sua redação a estrutura dissertativa, argumentativa que se cobra no Enem, né? Ou seja, aquelas 3 partezinhas, elas não estão bem organizadas nos textos, como a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que está acontecendo? Estão misturando. Claro que tem gente que está conseguindo já ir no caminho, mas eu percebo que da 95% desses textos que eu recebi estão misturando introdução com desenvolvimento, não tem conclusão, ou só tem desenvolvimento, ou seja, não estão fazendo a estrutura correta. E isso, se persistir, vai fazer com que você tire uma nota insatisfatória lá em novembro, né, e por conseguinte você não consiga lá almejar o seu grande sonho de cursar um curso na universidade, ok? Então, o que é que eu pediria a vocês? Que vocês atentassem para a questão da estrutura da redação do Enem, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução é a apresentação do seu tema, da sua redação. O tema vai estar lá exposto, e o seu assunto, o que você vai propor a falar sobre o tema, você faz de uma forma condensada, uma forma enxuta lá na introdução, né? Eu disse a vocês que vocês fizessem um parágrafo dessa introdução, não fizessem ela muito longo. Por quê? Porque você pode correr o risco de misturar a introdução com o desenvolvimento. E a introdução é a apresentação da sua redação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui a vocês de uma introdução que tirou nota 1000, aliás é uma redação, mas eu vou ler só a introdução. No ano passado, com aquele tema, né, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então este candidato, ele tirou nota 1000, e eu vou só ler para vocês a introdução, que a dele não foi tão curtinha, foi um pouquinho longa, mas foi um parágrafo. Mas você vai perceber que ele não desenvolve na introdução a redação dele, ele apenas apresenta o tema, o assunto que ele vai tratar. Vou pegar aqui para vocês. Guardei aqui no celular, gravei para poder... Pronto, tá pequenininho, mas dá para ler. O tema era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Foi o tema do Enem do ano passado. Aí esse candidato começa assim, a introdução dele. Um filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade do Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo.
Então, vocês veem que ele apresenta o assunto, né? Ele trata aí da questão da democratização do cinema, né? Fala do cine Hollywood. Então, ele não desenvolve, ele apenas apresenta. Então, ele vai desenvolver tudo isso aí que ele falou, essa apresentação, no desenvolvimento. O desenvolvimento, como eu falei a vocês, 2 parágrafos no máximo, tá? Você vai desenvolver, vai explicar, vai argumentar mais o que você propôs lá na introdução. E a conclusão, né, que é o desfecho da sua redação, é o que você, na realidade, a conclusão é onde você vai propor a sua proposta de intervenção. O que é essa proposta de intervenção? Aquela solução que você vai dar para a problemática, né? Como o que é necessário se fazer para que o cinema seja mais democrático? Para que as pessoas consigam ter acesso. As pessoas que eu digo são todas as pessoas, não é só um grupo restrito, tem acesso ao cinema, né? Aí foi como eu falei para vocês, essa proposta de intervenção, que claro, vai respeitar os direitos humanos, né? Você vai dizer de uma forma que se respeite os direitos humanos, você vai indicar os 5 elementos, né? Que eu até falei para vocês na aula passada, eu me atrapalhei, mas isso aí a gente vai estudar esses 5 elementos essenciais da conclusão na competência 5, que é o agente, né? Ou seja, o agente, aquela pessoa, aquela autoridade, os governantes que vão agir, né? Que vão tomar a iniciativa, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento do efeito. Isso aí vocês vão ter que botar, vai ter que ter lá na sua conclusão. Só lembrando, introdução, apresentação do seu tema, apresentação da sua redação. Desenvolvimento é o desenrolar da sua introdução. São os detalhes que você vai comentar, né, em 1 ou 2 parágrafos, tá? E a conclusão é a sua tomada de decisão, as propostas, a solução para a problemática. Lembre, o tema do Enem são assuntos problemáticos, assuntos que envolvem política e socialmente a sociedade. Então é por isso que vocês têm que ter leituras, né? Como eu disse a vocês, busquem leituras informativas sobre jornais, revistas, assuntos políticos sociais, que aí vocês vão ficar informados e vão ter argumentos para desenvolver na redação de vocês. É só isso. Só estou fazendo essa recapitulação porque eu estou percebendo que vocês estão tendo dificuldade para realmente fazer a redação da maneira correta, da estrutura correta. Seja introdução, desenvolvimento e conclusão. Por quê, professora? Se não for assim, você vai perder pontos lá com os avaliadores, né? E não é isso que a gente quer, tá, gente? Eu sei que não é fácil. O que eu tô falando aqui pode parecer muito, assim, só teoria, mas é isso mesmo. O professor, a nossa função é essa, passar a teoria e vocês com as leituras, com os estudos, vocês que vão buscar lá mais conhecimento, mais informações e também praticar, ok? Então, saindo desse assunto, dessa recapitulação, tem um outro ponto aqui, os argumentos, pronto. Eu queria também dizer a vocês que vocês também, para melhorar essa estrutura da redação, vocês podem levar em consideração o fato assim, por exemplo, podem iniciar assim, um ponto de vista, o seu ponto de vista sobre o tema, é a introdução, é o ponto de vista. Os argumentos para sustentar o seu ponto de vista, que é o desenvolvimento, né, que é onde você vai desenrolar melhor os argumentos da introdução. E a proposta é para resolver a problemática, ou pelo menos encaminhar uma solução para a problemática, né, que é a conclusão. Foi só uma alternativa que eu dei para que vocês também se baseassem para melhorar a percepção de vocês, ok? Lembre, gente, redação é treino, tem que treinar, ninguém aprende de uma hora para outra, tem que tentar e também ler redações que tiraram notas boas. Vocês têm que pesquisar as redações, tem muitas aí, alunos que tiraram nota 1000 no Enem, o Enem está desde 1998, então vocês pesquisem, leiam essas redações, que vocês podem se basear por elas, não é copiar, mas você pode se basear de acordo com os argumentos que muitos fazem, né? Técnica, redação é técnica. Leiam artigos de jornais e revistas para estar atualizados, enfim, né?
Sim, pessoal. Outra coisa também, os textos motivadores, certo? Os textos motivadores, eu tenho até aqui um texto motivador ali para pegar para vocês. Dá para parar um pouquinho depois continuar? Gente, voltando aqui sobre a questão dos textos motivadores. Lembre, no dia da prova lá de vocês, no início lá de novembro, se ainda for nesse período que, como a gente está nessa pandemia, pode tudo mudar, né? Inclusive a data. Eu que estou pensando aqui, pode ser que não, mas vai que se não mudar, vamos dizer que seja no dia 3 de novembro, né? No primeiro domingo lá que vocês realizem a prova de vocês. Vai estar lá o tema, não se desesperem, vocês não vai estar um tema assim solto, vai ter lá os textos motivadores que justamente servem para melhorar os argumentos de vocês, para que vocês aguçem a mente de vocês se atualizem sobre o tema, porque na hora bate aquele nervosismo, eu entendo muito bem, já passei por isso, né? E na minha época não tinha essa questão dos textos motivadores, era só o tema e a gente tinha que se virar mesmo. Mas hoje vocês têm os textos motivadores que eles vão acender um pouco de luz, né? Na sua mente para que você não fique tão desesperado e não saiba nem por onde começar. Um exemplo, eu até já em algumas das nossas aulas, das nossas últimas aulas presenciais, eu levei para vocês, né? Claro que faltou alguns alunos, um exemplo de textos motivadores. Eu quero mostrar aqui para vocês esse aqui, que foi do Enem de 2015, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Aqui é um exemplo de texto motivador, esse foi o tema, né? E aí, nós tínhamos aqui 3 tipos de texto. Claro que os textos são de gêneros diferentes, né? Que a gente tem um gráfico, o tipo de violência relatada, né? Aí tem violência física, aí você teria que estudar o gráfico. Aí aqui atrás a gente já tem uma imagem, ó, com o nome, outro tipo de gênero, feminicídio, basta. Aí nós temos o texto 3, ó, 333.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha, chegaram entre setembro de 2006 e março de 2011 aos 52 juizados e vários especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher existente no país, o que resultou. Aí temos lá também um infográficozinho. Ou seja, nós temos aqui 3 textos e esses textos, eles têm o intuito de fazer com que vocês se atualizem do tema, né? Na época, o tema era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Do ano passado, que foi a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, tiveram lá os textos motivadores, ok? Então, é importante que vocês leiam esses textos. Agora, detalhe, lembra do que eu falei para vocês naquela nossa aula sobre as situações que podem levar a zerar a sua redação? Os textos, gente, são para melhorar o conhecimento de vocês, para abrir a mente de vocês para o tema, mas não para servir de copy. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, porque os avaliadores, eles analisam tudo. Se eles perceberem que você copiou, né, você pode até, se for cópia integral, fazer com que a sua redação seja desclassificada. Então, é importante que vocês tomem cuidado e o texto sirva apenas para leitura, para abrir a mente. Claro, os argumentos vocês vão ter que ter adquirido antes, né? Por isso que é importante as leituras, fazer redações, assistir videoaulas e tudo mais, ok? Sim, gente, falando sobre isso tudo, né? A nossa aula hoje, que eu coloquei lá para vocês no Google Sala de Aula, a gente vai tratar das competências. O que seriam essas competências? Vocês sabem que para fazer essa redação, vocês vão se submeter à avaliação desses avaliadores, né? Que são pessoas que são selecionadas pelo INEP, para quê? Para corrigir as redações de vocês. E esses avaliadores, eles utilizam critérios que eles fazem lá no curso, e um desses critérios que ele leva em consideração para a correção da atividade de vocês é que vocês terão que ter habilidades, né? No caso se chamam competências, para chegar à nota máxima no Enem, que é a nota 1000. Então essas competências, elas foram divididas em 5, certo? Competência 1, 2, 3, 4, 5. E hoje eu deixei lá para vocês um vídeo, um link, né? Que tratava das competências de uma forma geral, e tinha um outro link sobre a competência 1, né? Que a competência 1,
ela vai estar relacionada à questão da gramática, ou seja, vocês que são candidatos têm que ter domínio da língua portuguesa, o domínio formal da língua portuguesa. Como assim, professor? Aí entra a questão de você escrever corretamente as palavras, a pontuação correta das palavras, a questão da translineação, que é isso. Começou uma palavra, não deu para terminar na mesma linha, vai para outra, observar como é que essa palavra está separada corretamente para não correr o risco de ocorrer uma falha na translineação. Ok? Tem a questão também do uso da linguagem. A linguagem, gente, tem que ser a mais formal possível. Por isso que é necessário que vocês façam leituras para que vocês tenham uma linguagem mais eloquente, podemos assim dizer, mais bem trabalhada. Porque se você utilizar na sua redação a linguagem coloquial, a que você utiliza no dia a dia, gírias e tudo mais, você pode perder ponto nessa competência, ok? E lembrando que cada competência, ela tem as notas, né? As notas dela, que vai de 0 a 200, certo? Tem lá, no link que eu deixei de vocês, como é que ela tá dividida. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Eu acho que eu não coloquei, mas tem lá 0, 45, até chegar a 200 pontos, mais ou menos, para poder o avaliador ter uma organização de como dar a nota de vocês, ok? Então, estudem essa competência sim, que ela vai tratar da questão da norma gramatical da língua portuguesa, a questão de você dominar a língua, e aí vem a questão também de regência, a questão de concordância, né, que vocês têm que levar em consideração, a utilização de palavras, às vezes, deixar de usar palavras, às vezes, coloquiais, utilizar palavras mais bem trabalhadas gramaticalmente, enfim. Então, essa é a primeira competência que vocês têm que estudar, que vocês façam essa leitura, que vocês busquem também estudar em outras videoaulas de outros professores, tá certo? E qualquer dúvida, eu tô lá na plataforma, né, no Google Sala de Aula, para tirar com vocês. Agora, o mais importante é que vocês estudem e façam as redações. Eu não passei hoje de manhã a redação para a semana que vem, porque eu percebi que pouca gente está me entregando as redações, mas eu vou passar hoje à noite um outro tema para que vocês me entreguem só na próxima semana a redação e passem o final de semana fazendo. E quem não fez, procure fazer, por favor. Está sentindo dificuldade de enviar a redação pelo Google Sala de Aula? Conversa com o Glauco, certo? Com o Glauco, que o Glauco ele é responsável por essa parte técnica, ok? E ele está disponível para ajudar vocês. Eu acho melhor mandar por lá. Já me mandaram por celular, já me mandaram pelo meu e-mail, mas eu acho melhor mandar pelo Google Sala de Aula, ok, gente? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Foi um pouco extensa, a gente demora para fazer, mas eu espero ter sido um pouco mais clara com vocês. Claro que o que eu estou falando aqui não adianta só isso aqui é uma orientação. Vocês que vão ter que procurar fazer as leituras de vocês, estudar, treinar, aí sim a gente vai ter um feedback bem mais promissor, ok? Fiquem com Deus, fiquem em casa, não saiam de casa. Não sabemos se a gente vai retomar mesmo no dia 5. Eu também estou morrendo de vontade de voltar, porque eu acho que não é a mesma coisa. Mas o mais importante é vocês terem um compromisso com vocês mesmos, que é estudar e garantir um futuro melhor para vocês mais na frente, entrando na universidade. Se Deus quiser. Beijos!